News CNN. (17h18). O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de decidir que vai manter o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Ele disse que a decisão é temporária. Quem está com a decisão nas mãos é nosso analista Matheus Teixeira, e essa informação foi antecipada pelo âncora Gustavo Uribe. Deixa eu chamar Matheus Teixeira, então, para a gente falar dessa decisão. Nós falamos, Matheus Teixeira, que Alexandre de Moraes costumava soltar decisões importantes no fim da tarde de sexta-feira. Eis que a nossa previsão se concretiza com Breaking News trazido com a informação de Gustavo Uribe, âncora do Bastidores CNN. Então é isso. Alívio para a família Bolsonaro, alívio para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve mantida sua prisão domiciliar. Vai continuar cumprindo prisão em casa, vai continuar cumprindo a sua pena em casa, não vai para Papudinha, não vai para a Superintendência da Polícia Federal. O que mais está nessa decisão, Matheus? Exatamente, Débora e Yuri. O ministro Alexandre de Moraes toma essa decisão, segue o parecer que a Procuradoria-Geral da República havia dado, que era justamente pela manutenção da prisão domiciliar. O ministro não fala novamente em um prazo para a fixação da prisão domiciliar. Vamos lembrar que a primeira decisão nesse sentido falou em 90 dias, o prazo expirou. Justamente por isso era necessária uma nova decisão do magistrado, que acaba de sair. Mas ele reforça novamente que é uma prisão domiciliar temporária, apesar de não ter dado o mesmo prazo. A decisão saiu nesse momento, como você bem disse, nosso âncora Gustavo Uribe obteve a decisão. Eu separei alguns trechos aqui que eu acho que se mostram relevantes e condizentes com o contexto político e jurídico do ex-presidente. Abre aspas para o ministro Alexandre de Moraes. No presente momento, a manutenção de prisão domiciliar humanitária mostra-se razoável, adequada e proporcional, sobretudo porque, afastados os fatores impeditivos anteriores e presentes às excepcionalidades humanitárias, é possível sua concessão, mesmo para condenados em regime fechado, que é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi condenado pela primeira turma a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado e, portanto, o ministro explica ali as razões jurídicas que justificam a concessão da prisão domiciliar. Outro ponto importante também da decisão é que o ministro, além de conceder a prisão domiciliar, manter as medidas cautelares necessárias para o cumprimento desse regime, ele determina ainda a revogação do porte de arma do custodiado e a apreensão da pistola marca Glock 9mm. Por que isso? Porque vamos lembrar que na reta final desse prazo de 90 dias, uma pessoa do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que atua na defesa de Bolsonaro, porque todo ex-presidente tem direito a uma equipe de defesa do governo federal, ele foi apreendido em uma blitz aqui em Brasília com uma arma esta que era de Jair Bolsonaro. A defesa afirmou ao Supremo que isso não configuraria nenhuma falta grave que justificasse a derrubada da prisão domiciliar, porque essa arma era lícita e desde antes já era de porte do ex-presidente Jair Bolsonaro e não havia nenhuma determinação pelo recolhimento, mas agora o ministro manda o ex-presidente devolver a arma para que possa seguir na prisão domiciliar. Ele manda também revogar o certificado de registro de colecionador, atirador deportivo e caçador, que é o CAC. A gente falou muito disso porque no governo de Jair Bolsonaro ele flexibilizou as regras para os CACs, que são as pessoas que têm arma como colecionador ou atirador desportivo. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes determina a perda desse certificado do ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com a arma que havia sido apreendida. A defesa deverá entregar à Superintendência da PF as armas acima indicadas no prazo de 48 horas, ou seja, tem que os advogados de Jair Bolsonaro ir até a casa do ex-presidente, recolher e devolver na Superintendência da prisão domiciliar. E nisso o ministro conclui: o descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária
temporária, como eu disse, o ministro não fixa prazo, mas reafirma que ela é temporária, ou seja, não é definitiva, ou de qualquer outra medida implicará na sua revogação e o retorno imediato ao regime fechado. Portanto, o ministro mantém a prisão domiciliar, não fixa um prazo, mas reafirma que ela é sim temporária e não definitiva e que ele tem que entregar todas as armas que tem sob o seu controle, não só a arma, mas também o certificado de atirador profissional, desportivo, colecionador. A defesa, como a gente já vinha falando nos últimos dias, manteve o otimismo durante todo esse tempo, confiava que a prisão domiciliar seria prorrogada, mas naquela reta final, depois da apreensão da arma, houve uma mudança no quadro jurídico. No entanto, segundo o ministro, nada suficiente para a revogação da situação. Na última terça-feira, os advogados de Jair Bolsonaro tiveram uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, em que reafirmaram o respeito às medidas cautelares e, além disso, mostraram novos laudos de saúde que já foram acostados aos autos e que mostram que sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro se mantém com uma situação de saúde difícil, com complicações severas de saúde que justificam justamente ele ficar em casa, porque, como costumam dizer ali as pessoas da família Bolsonaro, não é apenas por uma razão de estar mais próximo ou não de um hospital, mas também pelo fato de ele estar próximo da família, dele estar, portanto, mais assistido do ponto de vista emocional e com isso ele tem mais chances de não ter novas complicações. O ex-presidente que foi vítima de um atentado à faca nas eleições de 2018, até hoje, muitas das complicações que ele tem advêm disso, ele já passou por mais de 6 cirurgias e também tem a questão do ombro, ele passou também por problema no ombro, o ex-presidente, portanto, tem problemas de saúde que justificam, segundo a defesa, no que foi acolhido pelo ministro Alexandre de Moraes, esse pedido de prisão domiciliar. Importante a gente repisar também a questão política. O ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto, durante as eleições deste ano, que o filho dele, Flávio Bolsonaro, deve ser candidato. Todas as pesquisas apontam que ele está ligeiramente atrás do presidente Lula, principalmente no segundo turno, mas em algumas situações até de empate técnico. Vai acompanhar seu filho, portanto, desempenhar nas eleições deste ano dentro de casa e não da Papudinha, que era a situação anterior. O início do cumprimento da pena foi na Superintendência da Polícia Federal, depois ele foi transferido para o presídio da Papudinha, este mesmo presídio que hoje está o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, estava Jair Bolsonaro, foi para o hospital com uma complicação médica, depois de passar quase 2 semanas no hospital, o ministro concedeu a prisão domiciliar e agora ele renova a decisão para que Jair Bolsonaro possa ficar em casa, Yuri e Débora. Pois é, Matheus, essa é um trecho importante, quer dizer, desse ponto e algo que avança em relação às condições de cumprimento da pena que foi condenado Jair Bolsonaro. Mantém-se a prisão domiciliar humanitária pelas questões de saúde, o ministro diz que é razoável, que é possível sim cumprir o regime fechado desta forma, mas esta questão de revogar o porte de arma e a apreensão daquela pistola e revogar o registro de CAC, né, de colecionador, atirador desportivo ou caçador, e do qual Jair Bolsonaro é um defensor, né? O seu governo foi marcado por ter políticas mais favoráveis, facilitadoras da obtenção desse tipo de certificado e do estímulo ao armamento de colecionadores, de caçadores, de atiradores desportivos e a determinação de apreensão desse arsenal. Quer dizer, são armas que estão oficialmente vinculadas ao ex-presidente. Ele tem o porte destas armas e por isso que elas foram listadas. Aquela blitz da polícia do Distrito Federal havia apreendido apenas uma das pistolas. E aí aqui a lista do ministro Alexandre de Moraes, na decisão, fala em outras pistolas, fala em carabina, fala em espingarda, num total aí de quase uma dezena de armas. E é esse prazo de 48 horas para que sejam entregues, para que este arsenal seja entregue à Polícia Federal pela defesa do ex-presidente. Matheus, aí a questão são essas as armas que estão ali vinculadas ao nome do ex-presidente e que agora cabe à defesa de Jair Bolsonaro recolhê-las, levá-las para ficarem sob custódia da Superintendência da Polícia Federal. O quanto essa situação
né, foi imprevista, não foi prevista na decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas mostra que, a despeito de se permitir a prisão domiciliar, há sim uma fiscalização ali atenta ao cumprimento de medidas cautelares e a rigorosamente aquilo que está escrito na decisão. Se não estiver escrito numa decisão, como não estava na primeira concessão de prisão domiciliar, pode ser que entre numa futura prorrogação dessa domiciliar, Matheus. Perfeito, e antes de responder a tua pergunta, muito pertinente, só fazer um adendo aqui no que eu disse. A gente procurou já a assessoria do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, porque ele afirma na decisão que, diante do exposto, a permanência de todas as medidas cautelares e condições anteriormente fixadas, ou seja, a condição primeiramente fixada foi a de 90 dias, o ministro não diz explicitamente se novamente a decisão vale por 3 meses, como ele afirma que são as mesmas condições, pode abrir margem para a interpretação que a mesma condição seria o prazo de 90 dias. O ministro, no entanto, não deixa isso totalmente claro. A gente está apurando aqui no Supremo Tribunal Federal para entender se de fato é por 90 dias ou não. Mas fato é que é temporária. Isso o ministro deixa claro, portanto, não se trata de uma prisão domiciliar definitiva. Temporária novamente, se as mesmas condições foram 90 dias anteriormente, pode ser que novamente seja de 90 dias, apesar disso não estar explícito na decisão. A gente lendo aqui a íntegra da decisão, interpretando esse despacho do ministro Alexandre de Moraes. Mas sim, Yuri, respondendo a tua pergunta, a questão das armas é uma questão sensível. O ex-presidente Jair Bolsonaro é militar, portanto tem porte de armas, tinha em sua casa uma lista, como a gente vê aqui na decisão grande, pistola, uma pistola Glock, carabina, enfim, é uma situação jurídica que também vai demandar maior cuidado para a defesa do ex-presidente, porque sim, ele cumpriu todas as medidas cautelares que haviam sido impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, mas claro que, por se tratar de uma pessoa que foi condenada a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, em tese, pessoas condenadas não podem ter porte de arma, mas, nesse caso, ele também não tinha tido uma determinação expressa no sentido contrário de devolver o equipamento. Portanto, a questão jurídica sobre a luz do Código Penal, do Código de Processo Penal, os advogados do ex-presidente vão ter que redobrar a atenção em relação a isso, até porque, com certeza, a defesa vai querer renovar novamente essa prisão domiciliar e vai ter que ter muito cuidado para não haver nenhuma margem para a interpretação de que ele descumpriu alguma medida cautelar. Obrigada, Matheus, fica conosco. Deixa eu trazer 2 informações importantes e até peço desculpa a indelicadeza de ter ficado olhando para baixo, mas é porque a gente está com a decisão que acabou de chegar. Gustavo Uribe mandou para a gente, o nosso âncora do Bastidores CNN. Então a gente está lendo aqui, olhando para baixo, lendo junto com vocês e apresentando o jornal. Olha só. O ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que essa lista de armas, todas essas armas sejam entregues em até 48 horas, hein? Tem prazo de 48 horas e, olha, não diz se tem que ser dia útil, não, vai ter que ser no fim de semana. Então, vai ter o fim de semana ou a partir de agora para entregar as armas. Então, aqui, ele diz o seguinte, a defesa deverá entregar à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, que é lá onde ele começou a cumprir a pena, como o Matheus nos trouxe, né, na Superintendência, onde ficou o Vorcaro também, etc. Então, é para a defesa pegar todas essas armas, tem 48 horas para entregar lá. E mais um ponto também que me chamou a atenção, aqui neste trecho, olha só, olha o que o ministro Alexandre de Moraes coloca na decisão dele. Ele fala o seguinte: a manifestação é assim pelo regular prosseguimento da execução no regime em que se encontra, ou seja, decidi manter na domiciliar, mas ele fala o seguinte: não há dúvidas de que, durante o cumprimento da prisão domiciliar humanitária, houve a melhora clínica do custodiado Jair Messias Bolsonaro.
não somente em relação à broncopneumonia aspirativa, mas também no quadro geral de suas comorbidades, conforme demonstram os relatórios médicos semanais juntados, porque toda semana tem um relatório médico que é enviado para o Supremo Tribunal Federal pelos médicos ou junta médica para dizer e informando ali as condições de saúde. Então ele diz o seguinte: olha, a prisão domiciliar ajudou a melhorar o quadro dele. Mas ele acabou indo para a prisão domiciliar justamente por causa daquele quadro e o risco de broncoaspiração, né, de broncopneumonia, enfim. Então, é importante também esse friso que ele traz, porque daí a gente pode ter duas até interpretações. Uma é que, olha, está sendo boa para ele, de fato, se justifica, é melhor ele ficar preso em casa do que ele ficar na penitenciária. Olha como em casa ele melhorou. Mas também, aqui nas entrelinhas, você pode entender, olha, já está melhor, já não precisa mais dessa humanitária. Mas ele decidiu assim, vai renovar, disse ainda, né, que não é temporária, mas vai acompanhando. E vai ter, como vão manter todas as medidas cautelares, vai manter também a necessidade da junta médica continuar mandando esses relatórios semanais para o Supremo Tribunal Federal. Posso chamar a Thaisa Medeiros, então? Vamos chamar a Thaisa Medeiros. Daqui a pouco, Matheus volta conosco também. Você quer falar alguma coisa antes? Não, só para concluir que a gente está apurando aqui a decisão. Claro, nesse momento, lá. Nosso analista Theo Cury, que também cobre muito o Supremo Tribunal Federal, falou ali com algumas pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes e pela apuração, de fato, apesar dele deixar implícito ali as mesmas condições, como ele não fixa explicitamente o prazo, é uma prisão domiciliar que se mantém temporária, ou seja, não é definitiva e pode ser revogada, mas desta vez sem o prazo de 90 dias que havia sido explicitamente fixado na primeira decisão, na decisão de 3 meses atrás. Muito bem, agora sim, obrigada pelas informações, obrigada Theo Cury também que está aqui nessa apuração, juntamente com o Gustavo Uribe também, que trouxe esse breaking news aqui que a gente deu em primeira mão, você viu na CNN. Agora, rapidamente, vamos chamar a Thaisa Medeiros, em que ela tem mais informações ao vivo aqui de Brasília. Thaisa, conta pra gente o que você apurou por aí. Oi, Débora, é isso. A gente recebe essa informação nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, assinada nesta sexta-feira, estendendo o prazo para a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Importante dizer que não tem um prazo fixado nessa decisão, então ainda não se sabe por quanto tempo vale. Como o Matheus explicava, quando ele diz que valem as mesmas condições anteriormente fixadas, pode-se interpretar que valha para 90 dias, assim como a anterior, mas fato é que Jair Bolsonaro permanecerá cumprindo a sua pena de 27 anos e 3 meses por hora lá no condomínio onde ele reside, aqui em Brasília. Ele que estava tendo um quadro de melhora, né? Segundo os últimos boletins médicos, a questão dos soluços estavam mais estáveis e a fadiga estava um pouco mais leve. Então ele vinha melhorando esse quadro de saúde, pontuado também pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, como você trazia, Débora, e agora passa para a defesa nessa missão de entregar e providenciar esse cancelamento dos registros de armas, entregar essas armas, são 10 armas ao todo que estão no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem diversos tipos de pistola, de armas de diferentes finalidades e isso agora precisa ser providenciada essa entrega para que de fato possa valer a continuidade dessa prisão domiciliar que Jair Bolsonaro tanto pedia, né, por meio de sua defesa. A defesa que havia pedido também que fosse mantido esse regime para que os médicos continuassem atendendo, continuassem vendo de perto o quadro de saúde de Jair Bolsonaro e também destacaram, né, mais recentemente nos últimos argumentos enviados ao Supremo Tribunal Federal, de que era necessário verificar que foi o militar que levou essa pistola por iniciativa própria, depois que Jair Bolsonaro havia verificado a falta ali do percussor, que é uma peça importante para que a arma funcione. Então não foi um pedido propriamente do ex-presidente Jair Bolsonaro e com isso a defesa argumentou que ele não poderia ser implicado, não poderia ter essas consequências, né, de ter uma prisão domiciliar revogada por conta da atitude do militar que foi pego na blitz no dia 15 de junho com esse equipamento. Portanto, esse e os outros equipamentos vão ser entregues pela defesa dentro do prazo de 48 horas,
provavelmente 48 horas diretas, sem contar aí contando com o fim de semana já. Então, ao longo do fim de semana, isso precisa ser providenciado para garantir que Jair Bolsonaro cumpra, né, todas as medidas cautelares que estão sendo impostas pelo Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que tem outras medidas que vão continuar valendo, como, por exemplo, a restrição das visitas, né, apenas aos familiares que são pré-autorizados ali pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao longo desses últimos 3 meses, Jair Bolsonaro recebeu a visita dos filhos enquanto cumpria esse período em casa, mas o único que não visitou foi Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos. Então, os demais filhos estiveram visitando lá no condomínio onde ele cumpre a prisão domiciliar. Também tem a questão das restrições tecnológicas, ele não pode acessar celulares, não pode acessar computadores, nenhum tipo de aparelho eletrônico, comunicação com o mundo externo, até porque houve aquele depoimento no inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal, que foi concluído nessa semana, e que ele fez presencialmente. A ideia inicial era fazer por meio, né, de videoconferência, mas isso foi vetado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes devido às medidas cautelares. Portanto, isso mostra aí ao longo dos últimos tempos como as medidas cautelares vêm sendo cobradas e levadas a sério pelo Supremo Tribunal Federal e que agora vão continuar sendo, né, observadas de perto para garantir que a prisão domiciliar continue. A gente segue acompanhando esse assunto e todos os desdobramentos aí dessa decisão do ministro. Volto com vocês. Muito obrigado mais uma vez, Thaisa Medeiros falando conosco ao vivo de Brasília. Matheus, segue na tela conosco, Matheus, para destacar 2 pontos, né? Um deles, o ministro Alexandre de Moraes havia solicitado à Procuradoria-Geral da República se teria ocorrido algum tipo de falta, uma falta grave no cumprimento da prisão domiciliar naquele episódio da arma. E o ministro explica que não houve essa falta grave. Exatamente, Yuri. O ministro faz um retrospecto da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro na decisão, em que ele começa relembrando por que naquele primeiro momento em que ele havia determinado a prisão domiciliar, quando o processo ainda não havia nem acabado ainda, e o ministro lembra da utilização de solda elétrica, falta grave, segundo ele, quando ele tentou romper a tornozeleira eletrônica. Naquele primeiro momento, ele determinou a prisão preventiva do ex-presidente na superintendência da Polícia Federal e logo depois, isso mesmo antes do término do processo, porque só começou a contar o prazo de cumprimento dos 27 anos e 3 meses da prisão quando transitou em julgado o processo. Uma semana antes disso, ele tentou violar a tornozeleira eletrônica e o ministro, portanto, determinou a prisão antes mesmo do início do cumprimento da pena. E ele faz esse retrospecto, afirma que a tentativa de ter violado a tornozeleira eletrônica, isso sim, foi uma falta grave, mas ele segue e trata da questão da arma. A gente separou o trecho para mostrar para vocês na tela, no momento em que o ministro deixa claro que não, que a questão da arma eventualmente, a depender da caracterização da situação, poderia ser comprovada uma falta grave, mas que neste caso a efetiva consumação da falta grave não ocorreu. Segundo a Lei de Execução Penal, não foi comprovada esta falta grave e ele traz um trecho do que diz a Procuradoria-Geral da República que seguiu essa linha e o ministro acompanhou o entendimento do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que determinou, portanto, que deu parecer, portanto, pela prisão domiciliar e agora o magistrado acompanha. Mas apesar de não ser uma falta grave, o ministro manda devolver as armas. Não só a arma apreendida com o profissional do GSI, que foi tão falada, mas todas as outras armas de Jair Bolsonaro também. A gente separou igualmente o trecho da decisão em que o ministro menciona e lista quais são esses equipamentos sob posse do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que ele manda apreender a... Opa, desculpe, Yuri. Não. Desculpa eu te interromper. Antes da gente ir para essa lista que você quer mostrar, queria falar ainda dessa questão do posicionamento da Procuradoria-Geral da República, porque além de falar, né, a gente mostrou o trecho que o ministro fala, olha, não foi configurada a falta grave, como aponta a PGR. Ela fala que, enfim, né, não há imputar ao sentenciado falta disciplinar, tal. E aí no outro parágrafo, aí para te jogar de volta a bola, o procurador Paulo Gonet escreve: de toda sorte, é certo que a condição atual do custodiado é incompatível com a posse de arma de fogo, que pressupõe, entre outros requisitos, a comprovação de idoneidade com a apresentação de certidões negativas de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal.
né, traduzindo o juridiquês, está dizendo, olha, como ele está cumprindo uma pena porque foi condenado pela justiça, é incompatível ter posse de uma arma, seja essa, seja quaisquer outras. Daí que vem a decisão que você vai aprofundar agora e mostrar na tela do ministro Alexandre de Moraes de revogar o porte não só da arma apreendida, como das demais armas em nome do ex-presidente, Matheus. Exato, Yuri. Muito bom o trecho que você separa, porque sim, tem tudo a ver com a questão da arma, porque a Procuradoria, ato contínuo, ao afirmar que ele não cumpria os requisitos, ela diz a perda superveniente do preenchimento desse requisito, ou seja, perdeu o requisito porque ele se tornou uma pessoa condenada pela justiça, é até mesmo causa para um processo administrativo, mas o ex-presidente não passou por esse processo, portanto, segue implicitamente o ministro Alexandre de Moraes e Paulo Gonet o argumento da defesa de que não houve uma ordem para o recolhimento das armas, portanto, por isso que ele não devolveu os equipamentos e isso não configurou a falta grave. E depois ele traz, portanto, o porte e a arma e a apreensão da Glock apreendida com o profissional do GSI e lista ali todas as armas de fogo vinculadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Está aí na tela, vocês podem ver, uma pistola Taurus, uma outra pistola Taurus, uma Glock, uma carabina fuzil, ou seja, uma arma de maior calibre, um fuzil, portanto, desculpa, eu não cheguei a contar, mas dá 1, 2, 3, 4... 10 armas, 11 armas sob posse de Jair Bolsonaro, que a defesa vai ter que ter essa atenção agora de em 48 horas ir até a Superintendência da Polícia Federal entregar todos esses equipamentos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que durante seu mandato flexibilizou diversas regras para posse e porte de arma, essa era uma bandeira de campanha do ex-presidente, que entende que a posse e o porte de armas pode ajudar as pessoas no direito de defesa. A esquerda diverge, é uma discussão política antiga, mas todos sabiam que sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro é um militar, atuou no Exército por muito tempo e nunca escondeu de ninguém que tinha essas armas. Mas, segundo a própria defesa afirmou, não houve nenhuma ordem para ele entregar esses equipamentos, por isso que foi encontrado essa arma com o profissional do GSI. Depois disso, a Polícia Civil do Distrito Federal também apurou a situação. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou um depoimento justamente para explicar a existência dessa arma, depoimento na casa dele, e ele justificou que tinha mulheres na casa dele, por isso ele precisava portar essas armas, portanto, reforçando o argumento que ele sempre usou de que esse tipo de equipamento pode ajudar na segurança da família. Portanto, para finalizar, o ministro Alexandre de Moraes implicitamente acolhendo o argumento, uma vez que ele não viu no porte dessa arma uma falta grave que justificasse o retorno do ex-presidente à Papudinha.